Olá a todos que nos acompanham nessa caminhada rumo a uma agricultura mais humana e mais natural. Sejam todos bem-vindos à nossa dica de hoje. Vamos falar hoje sobre os adubos verdes e mais especificamente sobre os benefícios dos adubos verdes, os principais benefícios. Tá? Vamos falar que existem 10 benefícios, vamos colocar aqui 10, mas existem mais. Vamos falar dos 10 principais. E vamos falar como ele pode alimentar a vida do seu solo, utilizando essas plantas tão especiais. E a gente pode começar falando como as formas, maneiras de serem usadas os adubos verdes. Nós falamos que existem as 3 principais formas. Também podemos falar aí quantas espécies de adubos verdes nós devemos usar, por exemplo, aí na agricultura, na agroecologia, quais as possíveis espécies. Bem, então, cada vez mais a gente tem utilizado esse adubo verde, tanto aí em um sistema convencional, quanto aí, então, em um sistema natural, orgânico. Então, nós podemos dividir aqui o adubo verde em um sistema convencional, os adubos verdes utilizados na forma do convencional e o adubo verde utilizado em orgânico, o manejo, a maneira como é utilizado esses adubos verdes no convencional e no orgânico, aí podem ser diferentes, é o que diferencia. Mas o fato é que nos dois se utiliza o adubo verde. Então, em última análise, os adubos verdes são leguminosas e são gramíneas, mas não são quaisquer leguminosas e não são quaisquer gramíneas. São especiais, como falei para vocês. E não é só também as leguminosas e as gramíneas. Também a gente fala que essas são mais especiais no sentido de como é tratado aí como adubo verde. Agora, existe, se você for pensar, o mato, de uma maneira geral, é um adubo verde. O mato que você tem aí na sua lavoura. Fora, não estamos falando de um mato que seja uma monocultura, por exemplo, uma braquiária. A braquiária, se você for uma monocultura só como braquiária, a gente pode se questionar se realmente aí ela vai servir como um adubo verde propriamente dito. Mas o fato é que elas fazem muito bem para o nosso solo. Os adubos verdes fazem muito bem para o nosso solo, ela controla a praga, as doenças, enfim, uma infinidade de benefícios que nós poderíamos falar aqui horas sobre eles. Também é importante a gente falar, saber, como falei para vocês, então, quanto plantar, a quantidade de toneladas por hectare é necessária para a gente produzir. Eu falo isso porque você pode estar produzindo poucas toneladas por hectare, ou muita quantidade. Então existe uma quantidade boa aí de toneladas por hectare. Eu falo da massa verde que é produzida aí desses adubos verdes. Isso eu vou falar mais para o final aí do nosso vídeo. Por enquanto vamos entender um pouquinho mais como que é o que é os adubos verdes e como eles são aí utilizados. O que vale destaque aqui é que cada vez mais então a gente utiliza mais de uma espécie de adubo verde na mesma área, considerando uma mesma área e numa mesma época de cultivo. Então não é só uma espécie de adubo verde, então cada vez mais a gente tem misturado isso. O que muitos chamam aqui de coquetel. Então o coquetel é cerca aí, você pode considerar de 2 ou 5 a 2 a 7 espécies praticamente aí, já a partir de 2 espécies você já pode considerar aí um coquetel, misturando, numa mesma área e numa mesma época. Isso é bom, isso é bom porque é muito bom na verdade, porque está dentro aí dos princípios básicos que nós queremos em um organismo autossustentável, que é o quê? A diversidade e a integração. Então, a diversidade é potencializada pela integração desses elementos. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de adubos verdes. São as aveias pretas, os nabos forrageiros, as mucunas pretas, crotalária,
milheto, feijão guandu, entre outros. A gente tem bastante aí. Na verdade, elas podem aí ser cultivadas sozinhos, né, essas espécies que eu falei, como eu falei para vocês, ou a gente pode plantar elas tudo junto. Elas podem aqui, de fato, serem semeadas então a lanço, ou podem ser semeadas aí por semeadoras, né, ou semeadeiros, como você queira falar. Elas podem também aqui ser, então, existem 3 maneiras de manejo que a gente pode estar dizendo, né, pode estar colocando aqui. Elas podem ser consorciadas, né, a primeira forma de manejo. O que é o consórcio? Né? Elas são semeadas junto com a cultura principal da nossa safra. Ou seja, na mesma safra, por exemplo, uma safra de verão, né, você planta o adubo verde. Então isso é um consórcio. Um exemplo clássico disso é o nosso milho, a nossa crotalária. Né? Então você planta milho com crotalária na mesma cultura, na mesma safra de verão, por exemplo. Tá? Pode ser na mesma safra de safrinha, né? Ou pode ser na mesma safra de inverno também, de cultura de inverno. Enfim, você planta junto com ela. Outra maneira é que ela pode ser semeada aí por sucessão. Né? Sucessão, ou seja, aquilo que você planta depois da sua safra de verão, ou da sua safra principal. Como, por exemplo, uma safrinha. O que é uma safrinha? Uma safrinha de cultura pós cultura do milho, por exemplo. Você planta o milho, depois você planta aí alguma leguminosa, ou você planta uma soja, depois você planta um sorgo, enfim. Então, essa é a safrinha, acho que muitos de vocês sabem sobre isso. Então, você pode, de vez de plantar a safrinha, você planta então um adubo verde. Tá? Então essa é uma sucessão. Então você planta a safra de verão e em seguida o adubo verde, que pode ser a safrinha de uma safrinha ou pode ser de inverno também. Tá? Ou você pode aí fazer por rotação. Né? O terceiro manejo aqui que a gente está falando é por rotação, ou seja, um ano você planta a cultura de verão, em outro você planta a cultura de adubo verde. Tá? Então, vamos supor que você tem uma safra outubro, janeiro, ou de outubro a dezembro, outubro a janeiro, é uma cultura de verão. Aí no outro ano que você vai plantar o adubo verde na mesma época. Então isso já é uma rotação. O que isso não é muito bom. Tá? Não é muito bom porque você vai estar perdendo aí a principal safra, que é a safra de verão. Tá? Então, a não ser quando você precisa fazer realmente aí o pousio. Né? O pousio que é o quê? Aquela época em que você deixa aí o solo descansar, né? Você deixa ele sem plantar, ou seja, você deixa ele sem repouso. Então, você pode deixar, nesse caso aí, o mato vir naturalmente. Né? Então, você tem essa opção, né, de deixar ele naturalmente, que também é um adubo verde, mas lembra que esse mato deve ser diversificado. Não é interessante que esse mato seja uma monocultura, né? Embora uma pastagem, que é uma monocultura, já recupera o solo, enfim. Mas o adubo verde vai potencializar isso. Né? Ou você pode colocar, então, aí no pousio, de vez de você deixar o mato, você coloca o adubo verde. Então, o adubo verde realmente potencializa. Então, geralmente, um solo degradado demora aí uns 5, 7 anos aí para voltar, né, naturalmente, tá bom? E um adubo verde, quando você aplica o adubo verde num solo degradado, você recupera ele em 2 anos, aí, 3 anos, então 2 anos aí você já acelera. Então, isso que é acelerar, entendeu? O processo. Então, o adubo verde é uma vantagem porque você está ganhando anos aí de pousio. Então, a base dessa mistura do adubo verde é sempre você, então, pegar as virtudes desejadas de cada adubo verde, né, e aplicar ali com um objetivo ali específico que você queira. Como, por exemplo, existe virtudes, como eu falei para vocês, de um determinado adubo verde que produz muita biomassa, que a gente quer, que é interessante para a gente. Né? Então, muita matéria orgânica, rico em carbono. Então, ela é
produz muita riqueza de carbono, como um capim, como a gente fala, né? Um capim napier, capim elefante, né? Muito carbono, muita biomassa. Ou você pode ter uma produção aí como virtude produção de nitrogênio, ou seja, a fixação de nitrogênio, como uma leguminosa, como o próprio coloquei aí, a crotalária, aí os feijões, enfim, feijão guandu, feijão de porco, temos muito aí fixadores de nitrogênio interessantes. Temos alguns aí descompactadores, aí, então tem como virtude ele descompacta o solo. Então são muitas gramíneas, então as raízes fasciculadas, elas conseguem aí descompactar esse solo, muito interessante. Elas fazem muito raízes, então são adubos verdes especializados em produção de raiz. Então a raiz vai descompactar um solo aí. Ou a descompactação pode ser de afofar a terra, ou pode ser de quebrar também as famosas lajes, aqueles pé de grades, né, aqueles pan que o pessoal, cada região fala um termo, mas ali tem uma camada dura ali embaixo, que é devido à aração, então essas plantas conseguem quebrar isso aí, especializada nisso. Tá? Temos também aí, por exemplo, plantas especializadas em controle de nematóide, tá? A própria crotalária é muito boa aí para controlar nematóide. Tá? Então, você pode utilizar especificamente de acordo com alguma coisa que um diagnóstico detectado aí no seu solo, na sua lavoura, e você pode agir especificamente. Temos também aí a questão do efeito alelopático também, né? Ou seja, a presença de uma planta inibe a presença de alguma outra planta indesejada. Então, a alelopatia é a questão de simpatia e antipatia entre as plantas. Tá? Então, por exemplo, temos aí a questão do feijão de porco, né? O feijão de porco, uma leguminosa, que ela vai aí espantar aí a tiririca. Interessante isso. Então, ela tem um efeito alelopático, né? Elas não se dão, né? No caso aí, o feijão de porco solta gases, solta substâncias químicas ali que vai inibir a presença da tiririca. Então também temos isso aí, esse efeito benéfico. Então, o nosso solo, ele se alimenta como nós. Isso que é importante a gente dizer, colocar aqui. Que assim como nós gostamos de comer bem e gostamos de uma comida gostosa, saborosa, o solo também. E o seu alimento, o alimento do solo, ele também precisa ter aí uma nutrição balanceada, assim como nós, né? E ele precisa também ter um bom tempero, né? Mas aí muitos podem pensar, né? Mas que conversa é essa, né? A terra, como que a terra consegue diferenciar os sabores? Quanto menos, aí ela vai diferenciar os temperos das plantas. Para ela, né, muitos dizem aí que é tudo igual, não tem sabor, né? Mas não. Pelo incrível que pareça, o solo aí reage a tudo isso. Isso eu estou falando, pessoal, para um solo vivo, de uma agricultura ecológica, tá? E não aí para um solo doente ou um solo morto de uma agricultura convencional. Então, o solo doente, o que o solo um solo doente faz? Ele é alimentado com o quê? Com remédios, alimentado com química. Assim como precisa de uma pessoa que está doente, ela vai, não adianta ela vai ter uma hora que a comida, só o alimento não vai curar ela. Ela chega num determinado fase aí, num estágio da doença que a comida, até então no começo, às vezes você cura só pela alimentação, mas tem um determinado momento que precisa do remédio, precisa de química né? E o solo também. Então o solo, quando ele é doente, ele chega num estágio, que é a maioria dos sistemas convencionais, ele chega num estágio que ele precisa ser alimentado por remédios, química pura, né? E tudo bem, é isso aí, o sistema convencional é assim. Então é como se, às vezes ele chega até como se fosse, quando ele está em coma, na UTI, né? Ele precisa até ser alimentado com soro na veia, que é o que a gente vê muito aí na convencional. Às vezes você tem que um fertilizante ali de emergência, líquido ali, uma fertilização ali de emergência, é meio que
né? Você pode fazer essa analogia aí, um adubo foliar, né? Como se você pode fazer essa analogia, aí como se fosse uma alimentação num soro na veia, né? Bom, mas vamos falar aqui de um solo vivo, né? Que é o que nós trabalhamos com o sistema agroecológico, nós trabalhamos, né? Ou pelo menos aí trabalhamos para que ele seja agroecológico. Tá? Bom, então na montagem de um prato, pelo menos para nós aqui brasileiros, nós temos alguns elementos básicos aqui que constituem um nosso prato do dia a dia. Então aí pelo menos para a maioria de nós, né? Que é o que? O nosso arroz e feijão. Então, quem é o arroz e feijão dos nossos solos? São a que eu mostrei para vocês. São as gramíneas e as leguminosas. E vocês sabem, né, que eu estou falando, né, que o arroz, né, que é um alimento também, ele é literalmente uma gramínea, tá? O arroz, nosso alimento, o arroz é uma gramínea. Então eu falei para vocês, gramínea e leguminosa, o arroz é uma gramínea. Tá? O feijão é o que? Também, no feijão alimento nosso, é literalmente aí uma leguminosa. Então nós também nos alimentamos de uma gramínea e de uma leguminosa, assim como o solo precisa ter o seu arroz e feijão, uma gramínea e uma leguminosa. Né? Então, e não é por acaso então que o arroz, o feijão, aí é um prato tão desejado e indicado pelos nutricionistas, né? Porque realmente aí eles são complementares nutricionalmente. Então isso é básico, a gente nem precisa do nutricionista para falar isso, né? A gente sabe disso. Então, os nutrientes que faltam em um pode ser complemento, você pode encontrar no outro. Tá? Então, se o elemento falta no arroz, você pode encontrar no feijão. Tá? Então, nós temos aqui aquela expressão, né? Então, muita gente ouve falar, né? Vamos fazer o feijão com arroz primeiro. Ou quando você fala, né? Fala para o iniciante, né? Vou primeiro fazer você fala para o iniciante, né? Faz primeiro aí o arroz e feijão, depois a gente faz o básico primeiro, depois você faz o mais complicado. Então, muito falar. Ou a gente fala pra gente mesmo, né? A gente mesmo fala, eu vou primeiro fazer o arroz e feijão aqui, depois eu avanço. Então é isso. Na nossa agricultura aqui, ecológica, nós temos que fazer o nosso arroz e feijão primeiro, né? Que é aí cultivar primeiramente aí os adubos verdes, né? As gramíneas e as leguminosas. Então tudo isso, né, a gente fala, né, pessoal, a gente trabalha também com agricultura biodinâmica, né, então a gente fala, o arroz e feijão de uma agricultura biodinâmica é uma agricultura viva. A agricultura biodinâmica, o que muitos aí se enganam, aí se iludem, é que vai aplicar a agricultura biodinâmica e vai acontecer uma mágica aí, né, mas não, ela só funciona realmente para um organismo vivo. E aqui, para você ter um organismo vivo, é o nosso arroz e feijão. Né? O próprio organismo vivo é o arroz e feijão aí da agricultura biodinâmica. Tá? Então, para criar um organismo vivo, o arroz e feijão são aí os adubos verdes, mais especificamente as gramíneas e as leguminosas. Então, depois do arroz, feijão, vem aí os complementos. Né? Então, temos aí no prato, sim, utilizamos os legumes, colocamos legumes, saladas e os temperos, né, que são aí, fazendo mais uma vez uma analogia, que são os nossos micronutrientes. Então assim também é no solo. Então você tem aí os legumes, as verduras, né, ou seja, as hortaliças, também aí os frutos, colocamos, né, os frutos e as flores aí são os temperos da nossa salada. Que trazem muito aí a questão dos micronutrientes. Então, também existem plantas especiais que trazem determinados micronutrientes. Então, um exemplo clássico aqui, eu acho que muitos sabem aí, é muito utilizado você plantar 3 culturas, né? Então,
Geralmente o pessoal planta em consórcio, né? Nós estávamos falando de consórcio, a gente planta lá o milho, planta milho, feijão e abóbora. Então veja, por que que esse casamento esse trio aí, no caso, dá tanto certo? Porque justamente o milho uma gramínea, o feijão uma leguminosa e a abóbora aí traz aí os micronutrientes, traz os legumes, né? Então é um prato perfeito para o solo. Então por isso que é tanto utilizado esse trio em consórcio. Então veja, o solo ele pede isso, tá? Ele não quer somente aí uma comida artificial ou uma comida enlatada, como são aí os NPK, os químicos, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Aquela coisa química, né? Que são aí os químicos convencionais, industrializados. Então o solo ele até digere, sabe? Mas é aquela diferença entre, que a gente sempre fala, a diferença entre alimentar e nutrir. Veja, nós alimentamos o solo, costumamos alimentar o solo, mas nós não estamos acostumados a nutri-los. Então, nós também, serve para nós também. Nós costumamos nos alimentar e muito pouco nos nutrir também. Então, existe essa diferença. Então, fazemos com o solo e também fazemos conosco. Então, quando a gente faz com o solo, consequentemente, a gente também faz conosco também, tá? Porque a nossa é reflexo do solo, a nossa saúde é reflexo do nosso solo, tá? Então, estamos muitas vezes aí nos alimentando, mas não estamos nos nutrindo. E tá tudo bem, né? O pessoal está acostumado com isso, né? E não consegue aí valorizar realmente, na maioria das vezes, diferenciar um alimento que é um alimento de um alimento nutritivo, né? Então acha que está enchendo barriga e tudo bem, mas alimentar a barriga, encher barriga, não é o suficiente. Então, e é o que, né? Então é o que muita gente nós vemos por aí, nós ouvimos muito por aí, né? O Brasil ele é responsável aí por alimentar o mundo. O Brasil é responsável. Mas quando que nós seremos, então, aí responsáveis em nutrir o mundo? E não somente aí o mundo, tá? Nutrir a nossa, primeiro aí, quando que a gente vai ser responsável em nutrir a nossa própria população de verdade? Então, o solo pede essa nutrição. Experimenta comer uma comida artificial aí, como por exemplo um McDonald's, uma semana, tá? Não faz isso não, pessoal, mas você vai ver o seu corpo pedindo, tá? Você vai ver o seu corpo pedindo comida de verdade. E veja, não é você que pede conscientemente, tá? É o seu corpo que pede, é a sua natureza pedindo. E assim é o solo também. Então o solo aí é um órgão vivo do organismo agrícola. Ele é vivo, ele também pede. E aí, o que começa a aparecer? O que a gente fala que são as plantas indicadoras. As plantas indicadoras, né, são aí trazidas, aí aparecem para resolver tudo isso, que é o que nós chamamos então das plantas daninhas, né? Falamos assim, né? Essa praga, né? Na verdade, essa praga que muitos dizem é um plano divino entrando em ação. Para nós aqui entendemos assim. É um plano divino entrando em ação para quê? Para consertar aquilo que está errado, aquilo que está desequilibrado. E o que nós fazemos, quando aparecem elas, jogamos o quê? Veneno. Jogamos veneno sem dó nem piedade. Então, depois de alimentar, ou melhor, de nutrir o solo, nós precisamos então garantir uma boa digestão. Nós precisamos garantir a sua digestão. Então, alimentamos, né? Aí tudo bem, a gente passou agora passamos a nutrir o solo, né? E agora nós entendemos que nós precisamos garantir a sua digestão. Então, essa digestão,
aí, primeiramente, ela é feita por quem? Pelos insetos do solo, tá? Os insetozinhos ali do solo, e depois, aí, posteriormente, pelos micro-organismos, as bactérias e os fungos aí principalmente, tá? Então, para uma boa digestão, além da gente fornecer o arroz e feijão, nós precisamos então garantir uma boa proporção desse arroz e feijão, né? Então, nós temos que equilibrar esse prato nosso. Para quê? Para que nossos amigos, os insetos, né, os micro-organismos, nossos amigos aí, que agora são nossos amigos, nossos colaboradores, eles têm aí um bom trabalho, uma boa digestão. Então, para a gente dar um dado técnico aqui, nós precisamos garantir, então, uma boa relação carbono-nitrogênio. Muitos conhecem, muitos não conhecem, né? Mas muitos falam, meu Deus, o que é isso? O que é isso, relação carbono-nitrogênio? Calma aí que é fácil, eu vou explicar para vocês, é rápido. Veja, se você coloca no seu prato 5 vezes mais arroz do que feijão, então o que você tem? Você tem uma relação no seu prato ali 5:1. Né? Então, uma relação 5:1. E se você coloca 10 vezes mais arroz do que feijão no seu prato, você tem uma relação 10:1. Então, assim é a relação carbono-nitrogênio também. Nada mais é do que a razão entre a quantidade de carbono e nitrogênio presente aonde? Em uma biomassa, em uma matéria orgânica aí da sua cultura. Então, essa relação aí do solo que vai nos falar, vai nos contar sobre a velocidade que acontece essa digestão. Aí por quem? Pelos micro-organismos. Então, se você tem uma relação alta de carbono e nitrogênio, vai demorar mais essa decomposição. Então, por exemplo, você tem uma relação 50:1, vai demorar mais. Agora, se você tem uma relação baixa, vai ser mais rápido, vai demorar menos, mais acelerada a decomposição, por exemplo, 10:1, 5:1, tá? Então, a relação carbono-nitrogênio, né, ela realmente aí é um indicador importante na decomposição da nossa matéria orgânica do solo, tá bom? Você não precisa necessariamente saber, né, por laboratório você consegue calcular se você levar análise, você consegue calcular isso aí. Mas, eu falo para você, eu ensinei para você só sabendo a quantidade de palha e leguminosas, ou a quantidade de palha e estercos, que a gente fala, a esterco animal, você já tem aí você já consegue mais ou menos saber aí quanto de relação carbono-nitrogênio que você tem. Tá? Então lembra porque a gramínea, né, vai ter muito carbono e os resíduos animais têm muito nitrogênio. Tá? Então, é por isso que numa compostagem, né, você coloca uma quantidade de esterco e uma quantidade de palha, tá? Uma quantidade certa. Então nós temos uma relação ótima aqui, né, a gente pode adiantar, uma relação ótima aí de digestão, que é em torno aí de 20:1. Tá? Então consideramos aí 18, 20:1, ou seja, mais do que isso, né, você começa aí já tem um desequilíbrio. Existem aí materiais que tem 80, tem 100, né, então vai demorar muito. Tá? Então nesse caso, se tem 80, 100:1, você precisa de misturar com alguma que tem 5:1, né, ou 10:1, para até você chegar nos 20. Tá? Ou seja, 20:1, para cada 20 carbono utilizado, né, entendeu isso, né? Para cada 20 carbono utilizado, você precisa de um nitrogênio. Ou seja, você precisa digerir 20 partes de arroz, você precisa digerir uma parte aí, você precisa de uma parte de feijão para aquilo lá. Tá? Então, no final do processo, a gente vê da decomposição, que quando ele chega no estágio aí de humus, ele vai chegar aí numa proporção aí de 10:1. Tá? Então, 10:1 depois da sua compostagem, quando ela chega no final, ele vai chegar em torno de 10:1. Começou com 20, pode começar com 30 lá para 1,
né? Isso aí vai acontecer a decomposição, e aí um produto final estabilizado, ele chega em 10:1, que é mais ou menos aí a relação do humus que a gente fala. Então, nas plantas, no cultivo, aí, na biomassa, no mato, né, que a gente fala, e aqui no nosso tema de hoje, né, no nosso adubo verde, é isso que nós precisamos garantir, essa boa relação. Então, o carbono representado pelas gramíneas, ou seja, tem mais carbono, alta relação carbono-nitrogênio. O nitrogênio aí representado pelas leguminosas, ou seja, tem mais nitrogênio, né, nas leguminosas. Por isso que ela é representada por ele, e ela tem aí, consequentemente, uma relação aí carbono-nitrogênica mais baixa, decompõe mais rápido. Tá? Então é por isso que a gente vê, né, uma palha de milho, né, ela demora muito mais para decompor, que tem uma relação carbono-nitrogênio muito mais alta do que uma palha de soja, que a gente vê, né, que decompõe muito rápido. Então, por isso que muitos aí, quem sabe, precisa ser feito, aí é importante você fazer a rotação. O pessoal faz milho-soja, né, por exemplo, né, ou milho-feijão, né, porque um tem muito carbono e o outro tem muito nitrogênio. Então, é o arroz-feijão. Aí, geralmente, o pessoal faz uma rotação. Tá? Então, como eu falei para vocês, outro material que tem muito nitrogênio, e, portanto, aí uma relação carbono-nitrogênio baixa, então, são os resíduos animais. Tá? Resíduos animais de uma maneira geral, ou seja, o esterco. Tá? Outros que tem também aí são esses resíduos de cozinha, que vocês sabem, geralmente frutas, resíduos de cozinha já tem uma relação baixa também, então por isso que decompõe muito rápido. Tá? Então, até carne, né? Essas coisas saladas, né? Então, verduras, legumes, então todos aí tem muito baixo, por isso que elas decompõem muito rápido. Então, por isso que você geralmente tem a palha, né, ali, o resíduo folha, e você coloca resíduo de cozinha, justamente para equilibrar isso aí. Vai acelerar o processo da palha ali. Tá bom? Então, e por isso que na compostagem também a gente mistura palha e esterco, como eu falei para vocês. Então, o carbono em si, né, o carbono presente nas gramíneas, tá, é a própria energia da vida nos solos. Nós estamos falando de energia captada direto pelo sol. O nosso material principal mais valioso é a biomassa. Né? E quando essa biomassa é um adubo verde, é mais valioso ainda. Então, não é uma comida, e essa biomassa não é especificamente uma comida para a planta, e sim ela é energia para aí o nosso sistema, que na verdade é uma energia, se a gente for entrar mais ainda, é uma energia para a vida do solo, que são os micro-organismos, que aí sim, os micro-organismos que vão trabalhar para alimentar a planta. Ou seja, quanto mais carbono a gente tem no nosso sistema, mais rico é o nosso sistema. Quanto mais carbono no nosso organismo agrícola, mais rico é o nosso organismo agrícola. Mais energia ele tem, então, para rodar o nosso sistema. Então, esse sistema pode estar positivo ou pode estar negativo. Tá? Então, a gente pode estar aí com lucro ou pode estar com prejuízo. Então, por isso que a gente fala, né, por isso que o pessoal fala hoje, tanto aí no sequestro de carbono. Então, fala muito na economia do carbono. Então, é justamente por causa disso, do valor que existe do carbono para um sistema. Você mede todo o sistema só pelo carbono. Então, por isso que o pessoal paga pelo carbono, né? É um chamado sequestro, ou fala tanto do sequestro de carbono, que a Amazônia tem o sequestro de carbono justamente aí, que é um sistema capaz aí, por causa que tem muita biomassa ali, capaz aí de colocar, tem muito carbono, por isso que é muito rico o sistema, entendeu? Bom, então, vamos falar aqui então da fotossíntese, tá? Falamos do carbono, então quando a gente fala em carbono é importante a gente falar, né, como que a gente capta essa riqueza, da onde vem? De um elemento gratuito que nós temos, que é do sol, né? Então, na fotossíntese, a planta vai produzir o quê? A glicose, tá?
vai produzir o açúcar que a gente fala. Então, a glicose, o que é a glicose? A glicose é a energia que as plantas produzem através da fotossíntese. E elas vão consumir através da respiração. Então, para você entender melhor e mais rapidamente, nós podemos fazer aqui uma analogia, né? O que você precisa para ter energia? Você precisa queimar as calorias. Tá? Aonde? Em um processo aeróbico. Tá? Então, ou seja, um processo que envolve ar. Tá? Então, quem fornece as calorias, no caso para nós, é o açúcar, a glicose produzida aqui, né, na planta. Então, através da onde? Através dos seus processos aeróbicos da respiração e não anaeróbicos, tá bom, pessoal? Anaeróbico, né, a gente até produz, tem sistemas anaeróbicos, mas aí vai produzir ácido lático, é um outro sistema que nós estamos falando. Nós produzimos aqui para produzir a energia, tá? Então, é um processo aeróbico. Então, nós precisamos de o quê? De glicose para viver. Então, por isso é que você ouve tanto aquela expressão, né? Você ouve o pessoal falar, eu estou fraco, eu acho que eu estou com a glicose baixa. Né? Que é o que acontece com a pessoa que não come. Né? Ela cria aí ela cria uma falta de glicose, né? Cai a sua taxa de glicose e ela fica simplesmente fraca. Tá? Mas o que é a glicose, então? Glicose, né, aqui, C6H12O6. São, no fundo, aí o que? São carboidratos, aqui, né, carbono, aqui o carbono, e hidratado. Né, H2O é o que? É água. Tá? Então, carbono aqui e H2O aqui. Tá? Então, é um carboidrato, carbono hidratado. Que é o quê? Uma glicose. E o que é um conjunto de glicose? São o quê? Os amidos, né, que a gente fala. Né? Nós temos a glicose, temos a frutose, nós temos os amidos. Né? Ou também temos as celuloses nas plantas. Os amidos nós temos, por exemplo, na batata, nós temos aí produzido na mandioca. Né? Então há um acúmulo de amido ali. Então são açúcares acumulados ali. Né? Mais uma forma aí de são chamados carboidratos. Né? Então forma-se os amidos. E temos nas plantas celulose. Né? Mas nós conseguimos queimar o amido, nós conseguimos consumir esse amido. Tá? O pão, o macarrão, o arroz, né? Que aí o pão vem do trigo, né? Então ali o amido do trigo, né? O macarrão, o arroz, farinha de mandioca, como falei para vocês. Então, nós não conseguimos o quê? Queimar a celulose das plantas, né? Que é também aí glicose, né? Uma estrutura de glicose da planta. Não conseguimos nem da salada, né? Na salada nós só conseguimos aproveitar o quê? Os minerais. Então, quem consegue aproveitar a energia de fato do carbono, na verdade, o quê? Do carbono da celulose, né? São quem? Os micro-organismos, tá? Os herbívoros, que na verdade aí possuem, né, dentro de si aí as plantas, né? Os herbívoros, eles são capazes, né, de se alimentar da celulose, do capim, né? Mas na verdade não são eles, são os micro-organismos que está dentro deles. Né? Então são os micro-organismos dentro deles que fazem, na verdade, a digestão dessa celulose. Tá? Então a gente usa a forrageira, que é uma gramínea, né, para dar essa energia carbono aí para os animais, né, para os herbívoros, para o gado, né, o pessoal dá para a galinha, enfim. Então, na biodinâmica, a gente chama aí, geralmente, então falamos de biodinâmica, para quem gosta aí de biodinâmica, nós temos bastante conteúdo sobre biodinâmica, também dá uma procurada, né, aproveita aí, se você quiser, se assina o canal aí para você estar recebendo esses conteúdos de biodinâmica, né? E pode se inscrever e tudo mais.
Então, a biodinâmica, na biodinâmica nós chamamos o oxigênio, né, que são aí as folhas, que a gente chama de corpo etérico, tá? E o nitrogênio, que são chamamos de frutos na biodinâmica, né, é o astral. Então, um traz a energia ali, né, e o outro, né, então a folha, né, o astral, o oxigênio, a folha, a energia, traz ali o etérico ali, a energia. Nitrogênio astral, né, traz o quê? A inteligência, traz a inteligência dos astros, a inteligência chamada inteligência cósmica, junto aí com o espiritual. Tá? Então aí só para dar um gostinho. Então veja que é importante que não é por acaso que existe então, essa relação corpo etérico, corpo astral, muito forte, tá? E que é a gramínea e aí no caso a leguminosa, traz esses componentes importantes. Então só para dar um gostinho aí da biodinâmica. Bem, o fato é que se você tem muito carbono, tá, que é bom, né, e se você não tiver o oxigênio, né, tudo bem. Se você tem o carbono, mas não tem o oxigênio, né, não adianta muito. Por quê? Porque as reações também vão precisar do oxigênio. E se você tem o carbono também e não tem o nitrogênio, também, né, pode ser aí um problema. Não adianta ter só o carbono e não ter o oxigênio e não ter o nitrogênio. Então pode ser um problema para quem? Porque para os micro-organismos. Tá? Por quê? Porque os micro-organismos eles não conseguem utilizar esse carbono, que é a energia deles, se não tiver o oxigênio, né, ou aí o nitrogênio. Ele até consegue se não tiver o nitrogênio, mas aí o oxigênio, os micro-organismos, mas aí isso vai ser, como eu falei para vocês, vão ser reações anaeróbicas que não é interessante aí para a planta nem para a vida do solo, né, que são aí, liberam gases tóxicos, tá bom? Gases tóxicos não são interessantes. Então tem materiais aí principalmente aí que tem muita lignina, né? Então lignina que a gente vê na madeira, tá? Nos troncos das árvores, na casca da árvore ali. Então esse material lignina é um complexo enorme aí que a gente fala da celulose, é um complexo enorme de glicose, mas aí dificílimo de decompor. Então é por isso que se você pegar uma serragem, uma madeira, aí vai ser difícil você decompor. Por quê? Esse material, porque tem uma relação altíssima de carbono e nitrogênio, tá bom? Então, para vocês entenderem aí. E o tempero? Bom, o tempero são aí nossas plantas espontâneas, né? Vamos colocar aqui como nosso tempero aí, tá? Então, são plantas espontâneas, né? Chamadas plantas indicadoras, que muitos chamam de daninha. Aqui para nós aí então não tem nada de daninha. Então a gente pode considerar, colocar aí, é importante a presença aí. Então, num sistema convencional elas são inimigas, no sistema agroecológico elas são nossas amigas, tá bom? Então não se joga veneno aí nessas plantas. As daninhas, pois elas são nossos amigos, justamente por isso, né? Então, outro fator importante é que, de fato, a gente vê que comprova aí esse casamento, um casamento perfeito entre as gramíneas e as leguminosas, são as suas características de comportamento aqui das raízes. Então, veja, que as gramíneas, elas possuem essas raízes aqui fasciculadas, tá? Que vão agir, tá, horizontalmente. Então, gramínea, raiz fasciculada, age horizontalmente. Diferente, vamos dar um exemplo aqui, o milheto, azevém, capim, pangola, né? Então são todas gramíneas aí que você vê a presença. A grama, a própria grama, né? Você vê que ela tem um comportamento de se espalhar, não de crescer para cima, mas ela é muito mais eficiente em se espalhar, tá? Enquanto isso, a leguminosa, elas têm um comportamento mais vertical, né? Ou seja, elas possuem aí raízes, elas vão ter raízes pivotantes, que a gente chama, né? São agulhas, né? E elas agem realmente, de fato, aí, com a sua força vertical. Como temos aí o próprio feijão guandu, a própria crotalária, aí, são raízes profundas ali, fortes.
Então, elas têm essa capacidade aí de descompactar o solo, né? Essas diferentes plantas, elas compactam o solo em diferentes sentidos, né? Então, uma de lado e uma em profundidade, tá? Então, por isso que elas são um casamento perfeito, tá bom? Então, existem plantas, você misturar essas plantas que têm essas raízes diferentes. Então, junto com os micro-organismos, né, elas vão ajudar, as raízes vão ajudar aí na formação do quê? Do que nós chamamos de grânulos, dos grumos do solo. Elas ajudam aí, e aí, consequentemente, quando ela ajuda na formação dos grumos, elas vão aí descompactar, né, vão formar aí o que nós queremos, muito, muito precioso para nós, que são os macroporos do solo, tá? Então, macroporos do solo, que é fundamental aí para a entrada de ar e água do solo. Então, como eu falei para você, eu falei para vocês, né? Essa relação, ela precisa trazer, e ela traz aí um equilíbrio entre um corpo etérico e um corpo astral, muito importante aí para a construção do nosso organismo agrícola, tá? Fundamental, tá? Para qualquer organismo agrícola, organismo animal e organismo humano. Então vamos falar aqui quais são aí os principais benefícios desses adubos verdes. E vamos responder a pergunta que falei para vocês, né, de quantas toneladas aí por hectare nós precisamos para produzir, né? Então, vamos falar aqui só os benefícios primeiro. Então, os benefícios. Primeiro, fornecimento de biomassa. Tá? Então, fornecimento de biomassa, esse é o grande benefício. Ou seja, matéria orgânica, energia, fonte de carbono. Esse é o primeiro, número 1, principal aí, e que é base para todos os outros. Como segundo benefício aí, nós temos aí a disponibilidade de nutrientes, elas vão disponibilizar os nutrientes. Então veja, uma coisa é energia, outra coisa é nutriente, como nós falamos. Tá, o açúcar é energia, tudo bem, mas, né, a outra coisa não são os nutrientes. Então existem algumas plantas que são específicas em alguns nutrientes, como por exemplo, algumas que eu falei para você, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio tem algumas especializadas, como falei para vocês, em fixar o nitrogênio do ar. Ela pega o nitrogênio do ar, pelo que a gente chama o rizóbio, né? Então muitos conhecem aí o rizóbio, pela associação simbiótica. Outro exemplo, o fósforo, por exemplo, muito rico em fósforo aí, vai trazer o fósforo para a gente. A mucuna kutsu, né, que fala o guandu, feijão guandu, tá? Então, interessante aí, se você identificar a falta de fósforo, você está colocando essas plantas aí na sua lavoura, no seu consórcio, no seu manejo aí, tá? Então, o potássio, né, aqui do NPK, então o potássio. A mamona vai trazer para a gente muito potássio, né? O próprio que eu falei para você, o capim-elefante, o guandu, né, vai trazer bastante potássio, além de trazer muita biomassa, né, mas também, tá? Só para colocar aqui algumas que tem algumas específicas aí, dá uma pesquisada que você pode aí tá encontrando relação desses nutrientes com as plantas específicas, né? Temos o cálcio, né? Então o cálcio você pode aí trazer o cálcio aí, de vez de você jogar a calagem, né? Você pode utilizar o trigo, né? o tremoço, né? Então aí trazem aí isso tudo é pesquisa, tá, pessoal? Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça. Então, foram pesquisas já feitas que, né, já identificaram isso daí. Tá, então o número 3 aqui, ela mobiliza aí, um benefício que traz aí é a mobilização do fósforo, tá? Então, a tendência aí é do fósforo ele ficar aí mobilizado, ou seja, ele ficar preso no solo. Então isso é uma coisa que acontece muito no solo, né? Essa coisa do solo, prender os nutrientes e soltar.
Então, esse é o grande segredo, é a regulação, tá, regulação da disponibilidade e fixação do solo. Então, existe uma regulação, né, para você não ter perda de nutrientes. A natureza ela faz isso, né, justamente aí, né, é como se o solo fosse um ímã, que esse ímã você liga e desliga esse ímã de acordo aí com a necessidade aí das plantas. Tá? Então, quem faz essa regulação, muitas vezes, é a matéria orgânica, né, através, então, na verdade, dos micro-organismos, na maioria das vezes, reações químicas e biológicas. Né? Mas essa reação aí entre química, biologia, ou seja, os micro-organismos do solo, eles vão aí regular essa mobilização e imobilização que a gente fala. Então, o fósforo ele tem uma tendência muito grande aí de ficar preso realmente no solo. Tá? Então, perde-se cerca de, quando você faz uma adubação NPK, perde-se cerca de 80% aí, às vezes, para o solo, o fósforo. Tá? Você acha que está colocando, você calcula aquela quantidade, você acha que está colocando, né? E não, então, e você não está colocando. Tanto é que no convencional, muitas vezes o pessoal calcula e fala, a gente tem que dar um pouquinho para o fósforo, para o solo, né? Vamos dar para a planta e vamos dar para o solo, né? Então, mas isso é uma perda economicamente muito grande. Então, o adubo verde aí tem essa capacidade de mobilizar o fósforo. Tá bom? 4 aqui é a descompactação, né, como eu falei para vocês, né, as raízes tanto fasciculadas, né, milhetas, evém, capim-pangola, enfim, né, descompacta. Outra, número 5, então, rompilagem, como eu falei para vocês, as raízes pivontantes. Né? Então, muitos passam escarificador, né, passam aí, enfim, máquinas pesadas ali para você estar descompactando as lajes duras, principalmente, tá? Mas a planta faz isso, o adubo verde pode fazer isso, rompe aí principalmente essas que eu falei para você, de raízes pivotantes, que são as crotalárias, o feijão guandu, o tremoço. Tá? Então, no final aqui, elas vão melhorar a estrutura do solo, tá? Número 6, estrutura do solo, tá? Que é fundamental a questão da agregação do solo, a nossa formação dos macroporos. Esse é o nosso objetivo principal, que garante o quê? O equilíbrio de ar, trocas gasosas, consequentemente fixação de nitrogênio, né? E essa relação de água, a movimentação de água, segurar, soltar água também do solo, né? O que muita gente conhece aí, quem trabalha com irrigação, sabe o que eu estou falando, que é a nossa capacidade de campo. Tá? Então, daria destaque aqui para essa questão da estrutura do solo. Tá? Número 7, então, nós temos aqui a alelopatia. Não, né? Falei a vocês, então, controle de nematóides. Né? Principalmente aí, é muito boa para controlar nematóide. Né? Então, espanta, como falei, pode espantar uma planta indicador, uma planta espontânea, né? Como falei para vocês, a tiririca, mas pode também espantar pragas, doenças, enfim. Muito bom para isso, tá bom? Então, lembrando, né, que as culturas, existem as culturas alelopáticas, que elas não se gostam, mas existem as culturas sinérgicas também, são aquelas que se gostam. Então, às vezes uma vai beneficiar a outra, ou às vezes uma vai espantar aos outros, tá bom? Então, número 8 aqui, muito importante, proteção do solo. E aqui, né? Então, o nosso mulching, ou pode ser a nossa cobertura vegetal viva, ou pode ser o nosso malte cobertura vegetal morta. Né? Principalmente aí vai proteger a erosão, né? Ou a lixiviação. Tá? A cobertura vegetal viva, tá? Ela protege da erosão, mas protege mais a lixiviação. Tá? Então é importante, às vezes, porque a vegetal viva ela consegue ali segurar pelas raízes. Né? O malte já não consegue, né, segurar aí os nutrientes pelas raízes. Ela vai segurar mais a questão do impacto, tá bom? Então, fundamental aí para a questão, né, para você utilizado muito aí no plantio direto, tá bom? Então, não devemos de jeito nenhum aí estar incorporando em profundidade. E muita gente faz isso, né, o adubo verde.
tá? Então, no máximo, a gente ensina isso, né? Você deve aí revolver ele, em certos casos aí, você pode revolver ele a cerca de 7 a 8 centímetros ali, esse adubo verde ali, mas aí existem técnicas e horas exatas para isso, tá bom? Toma cuidado com isso. Então, por quê? Então eu falei de enterrar. Se você enterrar, o efeito é o quê? Negativo, pode ser negativo, e na maioria das vezes é. Né? Gases, vai liberar o quê? Gases tóxicos, gás metano, gás sulfídrico. E aí, tem casos que quando você faz isso, essa incorporação profunda, quando solta esses gases, que você pode, muitas vezes cavucando, sentir o cheiro do solo e você vai sentir o cheiro desses gases. Né? Tem determinado momento que você precisa esperar 3 a 4 meses aí para plantar. Você não pode plantar ali porque a raiz vai sentir ali a toxidez. Tá bom? Então, o bom na cobertura do malte ali, né, que você pode garantir ali, você garante uma cobertura ali, cerca de 3 meses, de uma palha de 5 centímetros ali, você consegue ali, né, com bastante palha, né? Eu estou falando uma cultura que, como falei para vocês, que tem muito carbono. Tá? Pode chegar até 3 meses aí de ficar no solo ali segurando. Tá? Então, e aí você tem que, né, é importante que você plante imediatamente depois, se você for incorporar, você deve plantar imediatamente depois que incorporar, né, na superfície que eu falei. Né? Por quê? Porque se você incorpora, começa aí ter o uso do nitrogênio, né? E o nitrogênio vai começar a se volatilizar, então você começa a perder nitrogênio, tá bom? Então quando você incorpora isso, tá? Então aí de vez de 3 meses vai durar no máximo aí 3 semanas, tá? Bom, e aqui número 9, diversidade da vida no solo. Então, ou seja, ela traz então aqui o abrigo, além da diversidade da vida no solo, lá embaixo, ela também vai trazer aqui o abrigo de inimigos naturais. Então, ela traz o controle embaixo da vida e também traz em cima dos inimigos naturais para controle do quê? De pragas e doenças. Tá bom? Então, por isso que é importante a diversificação, a rotação de cultura, tá? Por isso que tudo isso aí, né, a gente sabe que a rotação aí diminui a sua pressão de doença, pressão de praga. Então até o convencional sabe isso. Tá? E, né, isso tudo aí, claro, aí vai acelerar todo o seu pousio, como eu falei para vocês. Tá bom? E número 10 aqui, último aqui, né, os principais aqui, né, ele tem essa fundamental importância aí de reciclar os nutrientes. Então ele faz com que aqueles nutrientes que, de vez de serem perdidos pela erosão, pela chuva, né, eles voltem para o sistema, porque o adubo verde ele pega ali os nitrogênios que vão perder, né, e depois volta para o sistema, né, ele pega pelas raízes, incorpora, aí você de novo maneja esse mato, esse adubo verde, e ele volta para o sistema. Então você faz com que os nutrientes fiquem rodando ali, isso é fundamental, o que é muito difícil acontecer no convencional, tá bom? Então você tem um sistema de inteligência aí de reciclagem do processo. Então, pessoal, é isso. Essas são as principais aí, benefícios, né? Tem mais, como falei para vocês, né? Mas aqui com esses 10 aí já dá para a gente pensar, já dá para a gente fazer muita coisa. Então coloca aí nos comentários o que você achou, né? Se você conhece mais algumas vantagens, tá? Coloca aí. E também, né, se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Então, uma coisa que eu lembrei, cuidado com algumas desvantagens dos adubos verdes. Tá? 2 possíveis desvantagens aqui. Primeiro, que é aí o custo e disponibilidade. Muitas vezes o custo pode ser alto e disponibilidade, você pode aí ter dificuldade de achar esses adubos verdes. Tá? Então tem época que você acha, tem época que você não acha de jeito nenhum. Então o ideal é você aí estar produzindo o seu próprio adubo verde, fazer ele semear, né? Enfim, dá para fazer isso, tá bom? E um segundo aí é a questão do planejamento e do manejo. Você também tem que acertar no planejamento e no manejo desse adubo verde, ou seja, a hora certa de plantar,
né, no momento certo. É importante, tá bom? Então, você acertar no planejamento. Você pode estar errando. Se você errar também no planejamento do manejo, pode estar, às vezes, né, tendo um certo prejuízo aí, tá bom? Então, cabe aqui também um detalhe, uma outra coisa também. O adubo verde, como falei para você, não precisa necessariamente ser aquela semente que você compra. E que às vezes, que eu falei para vocês, é difícil de encontrar e é muito caro. Então, o próprio mato, que nós chamamos de biomassa, é um adubo verde. Isso precisa ficar bem claro, tá? O que você tem que garantir é que ele seja aí diversificado, como eu falei, que ele seja aí nutrido, né? Ou seja, ele tem nutrientes, o solo precisa ter um nutrientes necessário para ele crescer, né? Então ele vai reciclar o adubo verde, vai funcionar, mas ele precisa ter um alimento, um nutriente inicial. Tá? Então um mato degradado não é um adubo verde, tá? Mas um mato com um solo nutrido, aí sim ele é um adubo verde, tá bom? E garantir também que não seja uma monocultura, como falei para vocês já, né? Principalmente aí a braquiária, tá bom? Cuidado com a braquiária, principalmente pelos efeitos alelopáticos, que a gente fala, a braquiária tem muita alelopatia. Então, no final das contas, você tem que garantir aí uma boa cobertura de adubo verde. Toneladas por hectare, falei para vocês. Você precisa garantir aí cerca de 8 toneladas por hectare, tá? De biomassa, de adubo verde, tá? Ou, se você quiser ser mais, aí não dá para pesar exatamente, né? Você pode garantir aí uma camada de 5 centímetros aí na superfície, depois de você pode roçar, ou você pode ceifar, que são diferentes, tá? Esse é um outro tema que a gente pode estar falando, tá, pessoal? Roçar e ceifar o adubo verde são coisas diferentes, tá? Então, mas quando você tanto roçar quanto ceifar, se você garantir aí 5 centímetros de superfície, né? Aí de palha seca, tá? Você garante aí os 8 toneladas por hectare, que é o ponto ótimo aí nosso de uso do adubo verde, tá bom? Simples assim. Então é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí, quem quiser nos acompanhar mais, se inscreva aí e nos acompanhe nos nossos conteúdos. Um grande abraço e até lá.